Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, pode participar também, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto e não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. O presidente Jair Bolsonaro e apoiadores podem ser penalizados por passeio de moto no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas participaram. E lá também o repórter Pedro Duran, do canal CNN Brasil, foi agredido verbalmente por participantes e impedido de trabalhar no local, Eduardo Costa. Bom dia para você, ótima semana. Bom dia para todo mundo, boa semana para todo mundo. Eu estou com a palavra é uma só, lamentável. Lamentável ao quadrado. Lamentável porque não pode um chefe da nação dar mau exemplo, ir na contramão do que toda nação deve fazer para acabar logo com a pandemia, e lamentável que tenham agredido um colega de profissão. Isso não é privilégio dos bolsomínios. Lembro-me perfeitamente de Renato Giusneto e outros colegas aqui da rádio ameaçados em atos no auge do impeachment da Dilma, e do silêncio de gente importante no PT que estava lá na Solidariedade, como, por exemplo, Beatriz Cerqueira e Rogério Correia. Ao contrário do Pedro Patrus, que interviu para o nosso companheiro ser agredido. Isso é o fim da picada. Isso, de fato, é desserviço à democracia que ainda engatinha no país. E para você, Edilene Lopes, qual é a avaliação desse ato do presidente Jair Bolsonaro? Ele, o ex-ministro Pazuello sem máscara, dezenas de pessoas também sem máscaras nesse ato e um jornalista impedido de trabalhar. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia, Rita, Eduardo Costa. Bom, Eustáquio, esse não é o primeiro, não vai ser o último desses eventos. Eu conversei hoje mesmo com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A intenção dele é fazer eventos como esse em todas as capitais ou nas maiores capitais do Brasil ao longo desse ano ainda. A gente sabe que o ano pré-eleitoral, para quem tem mandato, já é um ano eleitoral, porque tem as vedações do ano eleitoral em que eles não podem fazer inaugurações ou alguns eventos com algumas configurações, e eles fazem isso um ano antes da eleição. Então, eu, por exemplo, que acompanho autoridades, todo dia eu chego aqui na redação com meu pé cheio de terra, porque todo dia tem uma agendinha dessas que não pode ser feita durante o período eleitoral de fato. Então, é isso, né? A caravana do Bolsonaro já começou. A caravana do Fernando Haddad começou no ano passado, o Ciro está sempre aí falando por todo canto, o Mandetta também está, então estão todos em plena campanha. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro, como foi ao Rio de Janeiro, também venha à capital. No último dia 15, motociclistas fizeram uma manifestação, um ato em apoio ao presidente no entorno da Lagoa da Pampulha, convidando o presidente. Isso já precede uma possível vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui à capital, a Belo Horizonte. Em relação à agressão ao repórter, Eustáquio Ramos, nós cobrimos todas as manifestações aqui na Itatiaia, democraticamente. Nós já iríamos se não fôssemos convidados, porque a gente acompanha o movimento da sociedade. Fato é que os manifestantes de todos os lados, da esquerda e da direita, sempre pedem aos veículos de comunicação que compareçam, reclamam quando a gente não chega no começo, a Itatiaia é sempre a primeira a chegar, e aí o repórter vai lá cobrir, o veículo vai cobrir e apanha, então faz cobertura de internet, vai, tá querendo veículo para bater em repórter, tem que ter um mínimo de senso, né? Bom, Minas Gerais deve atrair mais investimentos neste ano, mesmo diante da crise econômica imposta pela pandemia. O Expo Minas, o Grande Hotel de Araxá e a rodoviária de Belo Horizonte podem deixar de ser administrados pelo Estado de Edilene Lopes. Você trouxe hoje no Jornal da Itatiaia uma entrevista com o presidente da Codemig, ou Codens. Exatamente, Eustáquio Ramos. A gente acompanhou no governo passado que a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, foi dividida em duas. A Codemig fica com a exploração do Nióbio e a Codenge fica com todo o restante. E a Codenge tem vários ativos, como, por exemplo, Grande Hotel de Araxá, vários parques industriais, centros de exposição como o Expo Minas aqui. E o governo do Estado faz um estudo que fica pronto no meio do ano que vem para poder, caso seja a viabilidade, dispensar esses ativos e trazer recursos para o caixa do Estado. Então, isso, de fato, deve acontecer. A rodoviária de Belo Horizonte já não pertence à Codenge, embora seja administrada por ela, pertence ao DR, e é só um acordo para que a administração seja feita pela Codenge, e a ideia é passar isso tudo para a iniciativa privada, é o que deve ocorrer, né, Eustáquio Ramos? O podcast Abrindo o Jogo está na íntegra no Itacast, no site da Itatiaia, então quem quiser acompanhar, tem muito lá sobre a privatização da Codemig também, que já está prestes a acontecer caso haja aprovação da Assembleia Legislativa e pode trazer 20 bilhões de reais
para os cofres públicos. Ô, Rita Mundim, importante essa entrevista do presidente da CODENGE, deixando claro que Expo Minas, Grande Hotel de Araxá, rodoviária podem deixar de ser administrados pelo Estado? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Demorou, né? Eu sou liberal, eu acho que isso já devia ter sido feito há muito tempo. A função do Estado é concentrar naquilo que ele tem que fazer de melhor, ter serviços públicos de qualidade na área da saúde, da educação, da segurança e também infraestrutura, que hoje é muito importante, né? Dada a nossa frágil infraestrutura. Então, demorou. Eu acho que o governo Zema, desde que assumiu, né, o governador sempre colocou essa sua preocupação em focar o uso do recurso público para o cidadão. O Estado não tem que produzir hotelaria, nem produzir água mineral, isso é função da iniciativa privada, nem administrar rodoviária. Então, torço para que isso aconteça o mais rápido possível, porque quanto mais rápido isso acontecer, maior será a disponibilidade de recursos para o Estado na gestão de saúde, educação e segurança para o cidadão. Rita, só a sua opinião também sobre o primeiro tema, voltando a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores que podem ser penalizados por passeio de moto no Rio de Janeiro? Eustáquio, Bolsonaro nunca vai deixar de ser Bolsonaro, ele tem o jeito Bolsonaro dele de ser, então, assim, eu acho que num momento desse, a gente tem que olhar, tem duas análises a serem feitas. Primeiro, ele queria mostrar força, e aqueles que o apoiam também queriam prestar solidariedade a ele, então isso é um ponto. O problema sempre é a forma, né? Dado o momento, a forma não foi a mais adequada, porque nós ainda estamos longe de termos uma vacinação, uma imunização que nos permita grandes aglomerações. Então, uma coisa é a necessidade dos apoiadores mostrarem o seu apreço, o seu descontentamento com o cerco que o presidente vem sofrendo, né? Principalmente de outros poderes, e outra coisa é a forma. Então, a forma foi totalmente inadequada. Eduardo, agora nesse tema sobre o Estado deixar de administrar alguns equipamentos, como Expo Minas, Grande Hotel de Araxá, rodoviária. Amigo, eu tenho repetido isso aqui, eu não tenho a menor dúvida de que não é lugar do Estado. Só vai arrumar emprego para gente incompetente, às vezes tem gente competente também, né? Mas cabide de emprego com tendência à nomeação sem critério técnico, de eficiência, desperdício de dinheiro e má operação. Sou 1.000.000% favorável à ação da transferência de administração. Agora, eu tenho boas notícias para o ouvinte da Itatiaia. Por quê? Caso do Minacentro, que está fechado, que é um absurdo. Eu fui contactado outro dia por uma agência de pesquisa, me entrevistou, está ouvindo pessoas que têm a ver com a opinião pública, me perguntaram durante uns 10 minutos sobre o que eu acho. Eles estão fazendo um trabalho para os possíveis administradores. E eu, entre outras coisas, dei a sugestão, que é uma discussão antiga, minha e do Acir Antão. Falei, a primeira coisa que a nova administração deve fazer é um acordo com o Mercado Central para fazer uma passarela sobre a Augusto de Lima, de sorte que quem estiver no Congresso do Minacentro possa ir deliciar-se com as belezas da culinária mineira dentro do mercado. Esse é um ponto. O Minacentro está sendo entregue. O outro, eu já fiz contato agora cedo com o João Pinto Ribeiro. Falei, ô João Pinto, a família Ribeiro vai continuar no Itauá? Ele falou, estamos conversando com a Codemir, que tudo indica que sim. Nesse momento está fechado para a reforma. Você vai tirar quem é nome nacional em hotelaria, como é o João Pinto, seus filhos, para entregar na mão de um tecnocrata ou de alguém que perdeu a eleição? É jogar dinheiro fora. E eu digo mais, hein? Se eu sou governante, eu entrego um grande hotel daquele, falo para o arrendador o seguinte, arrendatário, para que você não precisa me devolver um centavo, só preserva o patrimônio e atrai turista. Quanto à rodoviária de Belo Horizonte, eu vou acabar me candidatando a prefeito quando eu tiver 90 anos, Rita Mundim. Eu vou candidatar a prefeito e falar assim, já que ninguém faz, eu vou fazer. Fazer de pronto a rodoviária do São Gabriel. Enquanto eu faço projeto para uma outra lá no João Pinheiro, chegando do norte,
e outra lá na 040, chegando do Rio, eu faço a de São Gabriel e imediatamente desocupo essa do centro da cidade, que vai ser um grande terminal de recepção. De metrô para o centro da cidade, metrô de verdade, de trem metropolitano para Betim e, quem sabe, no futuro, Vespasiano, de ônibus para fazer a interligação e de monotrilho, saindo dali para pegar Pedro II e subir até Confins. Eu vou acabar fazendo minha campanha, agora eu vou ser candidato, Eustáquio. Eu não aguento isso mais não aguento esperar isso mais não, Eustáquio. Há quantos anos a gente fala de rodoviária, de nova rodoviária, Eduardo? É um assunto interminável, é impressionante. E de metrô. Eu construo uma nova rodoviária em 2 anos, se eu virar prefeito dessa cidade. Nem que para isso eu seja preso pelo Ministério Público. Eu vou falar, você não podia fazer isso aqui, me prende, mas vai sair a rodoviária. Ô Rita Mundinho, um levantamento mostra que a gasolina vendida nos postos de Minas Gerais é a 3ª mais cara do Brasil. Mesmo assim, substituir o combustível por etanol é inviável nesse momento, segundo o site Mercado Mineiro. Tem que fazer a continha, né, da participação do etanol na gasolina, mas eu só queria falar para o Eduardo que ele, fazendo uma parceria com a iniciativa privada, ele constrói a nova rodoviária em 6 meses, porque a iniciativa privada está pronta para grandes obras, né, desde que tenha fluxo, não tem nada que tenha mais fluxo do que transporte. Mas voltando à gasolina, o problema aqui no estado é a carga tributária, né, o ICMS é muito elevado, então, chovendo molhado. E a continha, é só a gente fazer a conta aí do percentual do etanol na gasolina. É isso. Edilene, a gente sente no bolso, né? Essa gasolina caríssima em Belo Horizonte. E um negócio que não entra na minha cabeça, todos os donos de postos negam, né? Que haja combinação de preço. Mas você vai numa determinada região da cidade, até o quebradinho do centavo é o mesmo preço, é o mesmo número. Aí você fica refém daquela região ali, daqueles postos. Conversa para bobo ver, né, Eustáquio Ramos? Não adianta, esse papo aí não cola. Realmente a Rita falou e disse, a gasolina tem o ICMS aqui em Minas Gerais, o segundo mais caro, mais alto do Brasil, a alíquota de 31%, fica atrás apenas do Rio de Janeiro. O etanol é a 3ª alíquota mais baixa, ainda assim o combustível está muito caro, o ICMS é de 16%, e o diesel tem a alíquota de 15%, Eustáquio Ramos. Já há uma militância aí dos transportadores de combustíveis para que haja uma baixa no ICMS. O Estado falou que não tem condição de abrir mão da entrada desses recursos, ou seja, a alíquota vai continuar alta e o preço da gasolina, tudo indica, vai continuar alto, né? Chega no posto, a gasolina barata é R$ 5,79. Me ajuda aí, Eustáquio Ramos, eu vou vir para a rádio a pé, meu amigo. Não, você chega lá, dá R$20 pro frentista, fala, dá R$20 de gasolina, ele vai no conta-gotas. Não sai nem da reserva. Conta-gotas no seu tanque de gasolina. Eustáquio, é importante falar sobre combustível também, que Minas tem uma intenção de privatizar a Gasmig, né? E o gás natural veicular ainda é pouco usado. Belo Horizonte, por exemplo, tem uma frota de mais de 2 milhões de veículos, apenas 30 mil veículos a gás veicular. E se eu não estou enganada, até o final desse mês, há um congelamento do preço do GNV, que foi feito por 90 dias no início de março, para tentar incentivar o consumo desse combustível, já que os outros estavam muito caros, né? Mas ajuda e ajuda pouca gente. Então, a maior parte das pessoas está na nossa situação, meu amigo. Daqui a pouco nós estamos andando a pé, porque não tem jeito não. Eduardo, o Ricardo Galvão aqui pelo WhatsApp ficou animado com a sua candidatura. Falou que dia que tá perguntando já que dia que você assume, viu? O Bastianetto, Roberto Bastianetto, que é grande figura, diretor da área de comunicação da CEMIG, também vota. Eu estou animando, porque ninguém aguenta isso. Me pergunta aí, aqui, sobre gasolina, sim, eu fico com a relatora Rita e a revisora Edilene. Vamos para o próximo assunto. Vamos. Uma tragédia, né, Eduardo? A polícia investiga grave acidente que matou bebê em Belo Horizonte. O caminhão capotou ali na descida da Avenida Delta, na altura do bairro João Pinheiro. Os pais sobreviveram e a criança de 2 meses estava na cadeirinha e acabou falecendo. Se nós fôssemos um país sério, tinha muita gente presa com esse anel rodoviário. Eu, menino, morador de São Francisco, vi quando tiraram as famílias às pressas, destruíram a igreja de São Francisco, a escola estadual Juscelino Kubitschek e tanta coisa mais para fazer um novo anel. E a irresponsabilidade continua até hoje, 50 anos depois. No que toca àquela avenida Cícero de Alfonso, também chamada de Delta, quem fez aquela obra há 40 anos devia estar na cadeia, tá? Você veio de uma rodovia que traz o tráfego do norte do estado, de outras regiões do país, como Brasília, o pessoal vem a 60, 80, de repente passa a ponte sobre o anel e tem uma curva, amigo. Se o caminhão tiver mais de 50, já era. Esse moço, pelo que parece, estava vindo da Bahia com destino ao Rio de Janeiro. Não tem sinalização eficiente, não tem iluminação decente.
capotou, matou um bebezinho. Outro dia foi um outro caminhão, vindo do Espírito Santo com granito, que em vez de ir para Nova Lima, entrou no Buritis, provocou aquela tragédia que não matou uns 40, porque não era dia de expediente, a cidade estava fechada. Ô cidade maltratada, mal cuidada, mal iluminada, mal sinalizada, ô cidade avacalhada. Acho que há 120 anos, Eustáquio, isso não é um acidente, isso é consequência de omissão, indiferença, incompetência e desleixo. E o que me chama a atenção também, né, além da falta de planejamento, essas obras que ninguém entende como foram feitas, ninguém corrige, né? O negócio continua acontecendo, o Anel continua matando, a Cícero Delfonso continua tendo acidente. Pois é, Eustáquio, eu que já ia votar no Eduardo Costa com essa última fala dele, está decidido, o voto do Eduardo Costa é certíssimo. Sinalização inadequada, inclinação incorreta, obras feitas com desenho inadequado. Realmente o que o Eduardo falou é isso. Esse motorista vinha da Bahia, ia para o Rio de Janeiro, estava vindo com a esposa, com um bebezinho de 2 meses, estava perdido a princípio. Eu conversei com o tenente Raul do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, que assim como eu também, essas ocorrências com crianças, um negócio de doido, né, Eustáquio Ramos? A cadeirinha estava solta embaixo da cabine, então o que tudo indica também, pode haver um problema aí, talvez ela estivesse mal fixada no banco, que fez com que ela se soltasse, e a cabine acabou caindo por cima da cadeirinha. O bebê estava preso na cadeirinha quando foi encontrado, os pais estavam usando cinto de segurança, por isso se salvaram, embora a mãe tenha se machucado também. Uma tragédia como essa, e ao que tudo indica, ele estava perdido, entrou num trecho que não conhecia, entrou na curva, não conseguiu fazer, capotou, cheio de cimento. E aí aconteceu o que aconteceu. O Rita Mundim sofre muito dirigindo aqui em Belo Horizonte, região metropolitana? O Eduardo já falou tudo, né? Então tem mais um voto para o Eduardo aí. Agora, o que a gente fica triste é porque a vontade ela tem que ser política, né? A verba existe, a gente tem que saber usar as verbas da melhor maneira possível para reverter as decisões políticas em prol da sociedade. E o que a gente fica assim, perplexo é que passa o tempo e os mesmos problemas continuam matando, os mesmos problemas continuam a ser ignorados pela vontade política, que é dos políticos, né, eleitos pela sociedade, que tanto clama pelas mesmas coisas o tempo inteiro. Então, é lamentável que o som da sociedade não chegue aos gabinetes. Eustáquio, para não dizer que não falando de solução, enquanto não tem dinheiro para mudar a avenida, que do jeito que ela foi feita foi um crime, mete sonorizador naqueles motéis, lá depois do trevo de Água Branca, e vem com placas. Atenção, para o Rio de Janeiro à direita, placa de 50 metros. Atenção, reduz a velocidade. Caminhoneiros, perigo à frente. Caminhoneiros, usem freio motor. Caminhoneiros, velocidade máxima depois da ponte, 20. Mas não tem sinalização, rapaz. Eu fico imaginando o cara que vem de longe, debaixo de uma escuridão, e entra e encontra uma curva daquela. É o Deus nos acuda. Qualquer um de nós pode capotar o carro, senhor está. Bom fim de semana. Boa semana. Quem dera. Boa semana. Eu já estou querendo. Segundou, né? Daqui a pouco é sextou, passa rápido. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira. Ótima semana a todos.